Olha só, no Brasil de hoje tem duas histórias gigantes acontecendo ao mesmo tempo, mas elas não poderiam ser mais diferentes. Uma, bom, essa tá em todo lugar fazendo um barulho danado. A outra é bem mais quieta, quase um segredo, mas envolve bilhões. Vamos mergulhar nisso para entender o que cada uma delas revela sobre o nosso momento. É isso mesmo. De um lado, a gente tem a paixão nacional, né, o futebol, no meio de uma teoria da conspiração que simplesmente explodiu nas redes sociais. E do outro lado, bem longe dos olhos do público, está rolando um escândalo financeiro de proporções históricas. A pergunta é: o que acontece quando essas duas realidades tão diferentes se cruzam? Então, vamos começar com a história que literalmente parou a internet no Brasil. E não é sobre política, não é sobre economia, é sobre algo que para muita gente é ainda mais sagrado: a nova camisa da seleção brasileira. E o debate não tem nada a ver com o design ser bonito ou feio, viu? A polêmica é bem mais profunda. Milhares e milhares de pessoas estão convencidas de que tem uma mensagem ali, escondida na estampa. Uma mensagem sombria e totalmente deliberada. E a alegação que viralizou é exatamente essa que a imagem mostra. Dizem que a estampa da camisa forma, supostamente, o rosto de um capiroto, que é uma gíria bem popular para o diabo. Essa imagem começou a rodar e pronto, incendiou completamente as discussões online. E a partir daí, o Brasil se dividiu. De um lado, uma galera acusando a marca de ter feito isso de propósito, do outro, o pessoal que defende que isso é só uma grande coincidência, sabe? Aquela nossa mania de ver rostos em objetos. Mas e aí? Qual é a verdade? A pergunta que dominou os assuntos mais comentados foi exatamente essa: burrice ou má fé? Será que a fabricante cometeu um erro de design assim, tão bizarro, e ninguém percebeu a imagem? Ou foi, como acusam os teóricos da conspiração, algo feito de caso pensado? Mas acredite, a história tem uma reviravolta. Se a camisa for virada de cabeça para baixo, algumas pessoas dizem que a imagem vira outra coisa, completamente diferente e bem menos sinistra: a figura de um feto. E isso, claro, só botou mais lenha na fogueira do debate. E para completar esse cenário de indignação toda, ainda tem outro fator: o preço. A camisa custa R$ 750. Ela já seria alvo de crítica só por isso. Agora, com essa polêmica toda do design, o preço virou mais um argumento para quem acha que tem algo muito errado nessa história. A questão é, enquanto a nação inteira discute os detalhes de uma camisa, uma outra história, com consequências muito, mas muito mais concretas, está acontecendo bem longe dos holofotes. E essa não se mede em pixels, se mede em bilhões de reais. Estamos falando de 12 bilhões de reais. Essa é a cifra que está no centro de uma investigação gigantesca de fraude financeira. O alvo é o empresário Daniel Vorcaro e o banco master dele. É um número tão grande que fica até difícil de imaginar. E não é só um número grande, não. De acordo com fontes da investigação, esse pode ser um dos maiores e mais bem elaborados esquemas financeiros já descobertos na história recente do Brasil. Tem potencial para redefinir a escala da corrupção por aqui. Mas, afinal, como funcionaria esse esquema? A investigação aponta para um sistema super complexo de criação de carteiras de crédito falsas. Traduzindo, ativos financeiros que não existiam de verdade teriam sido criados no papel para gerar lucros e movimentar uma quantidade absurda de dinheiro ilícito. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos colocar em perspectiva. O valor investigado, que dá mais ou menos 2,4 bilhões de dólares, é mais de 10 vezes maior que o escândalo do Jordan Belfort, o famoso Lobo de Wall Street. Isso mostra a dimensão do que está em jogo. E o caso ficou ainda mais dramático. O Vorcaro demonstrou interesse em fechar um acordo de delação premiada. Isso quer dizer que ele pode contar tudo o que sabe em troca de uma pena menor. E as consequências políticas disso para Brasília podem ser, nossa, absolutamente explosivas. E quem é que poderia se complicar? Fontes próximas ao caso sugerem que um depoimento desses pode atingir o coração do poder em Brasília, envolvendo gente de todo o espectro político, de ministros do governo a membros do judiciário, do Congresso. Ninguém estaria a salvo. É um processo de altíssimo risco e todo mundo está de olho. Primeiro, vem a oferta. Depois, a negociação longa entre advogados e procuradores. Se o acordo for para frente, o impacto do depoimento pode, como dizem as fontes, mudar todo o cenário político do país e criar uma crise institucional sem precedentes. Então, a gente volta para o começo. De um lado, uma camisa que gerou uma comoção nacional.
Do outro, um escândalo que pode abalar as estruturas da República. Quando a gente coloca essas duas histórias lado a lado, o que é que fica? Qual é a lição? Esse contraste gritante força uma reflexão bem crítica. Onde é que nossa atenção como sociedade está focada? E, talvez o mais importante, por quê? O que será que o barulho ensurdecedor de um debate viral pode estar escondendo das coisas que realmente vão definir o futuro do país? E isso nos deixa com um pensamento final. Na era da informação que chega a todo instante, talvez a maior habilidade seja saber diferenciar o que é distração do que é decisivo. Porque enquanto alguns procuram o diabo nos detalhes de uma camisa, as verdadeiras ameaças podem estar agindo em plena luz do dia, bem longe de qualquer polêmica viral.